Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias nesta hora, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Versículo de número 43. Para mim é uma honra muito grande poder estar ministrando aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Penha, cujo pastor é o pastor José Santos, o vice-presidente pastor Silas Malafaia. Que Deus continue abençoando o ministério desses homens de Deus. Os que acharam, digam amém. Amém. Vamos ler então a palavra de Deus. Diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante a ele, declarou diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. O tema desta mensagem é a síndrome da gata borralheira. A síndrome da gata borralheira. Você vai virar-se para a pessoa que estará ao seu lado agora e vai dizer assim para ela assim: olha, você não nasceu para ser a gata borralheira. Diga aí: você não nasceu para ser a gata borralheira. Quando você tomar o seu lugar aí, dê um glória para o Senhor Jesus, amém? Amados irmãos, nós sabemos que a história da gata borralheira, ela é conhecida em todo o mundo, embora sendo uma ficção, embora sendo um desenho animado, uma história em quadrinhos. Infelizmente, essa história é a realidade de muitas pessoas no mundo. E por que não dizer que essa história é a realidade de muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas? E quando eu falo desta história, eu vejo que esta mulher, ela vivia como uma gata borralheira. Esta mulher, ela era portadora de uma doença que o fazia na sociedade judaica uma mulher imunda, e por isso ela vivia à parte, sendo humilhada, sendo desprezada. E esta mulher, em busca da vitória, em busca de resolver o seu problema, a Bíblia diz que essa mulher tomou várias atitudes e decisões erradas na sua vida, que o fizeram piorar a sua situação e fazer com que ela agora perdera todos os seus bens. Mas chegou um momento na vida desta mulher que ela deu uma revanche na situação caótica e crítica da sua vida. Ela agora abriu os seus olhos, ela resolvera encontrar o caminho certo, tomar as decisões certas para ela alcançar verdadeiramente a vitória na sua vida. E é justamente sobre isso que eu quero comunicar aos irmãos aqui nesta noite. É justamente sobre este assunto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui esta noite. Sobre quais decisões que foram tomadas por esta mulher, que fizeram ela uma mulher vencedora, que fez ela mudar o rumo da sua história, que fez ela sair de uma profunda crise e alcançar o caminho do sucesso.
Quais são as lições na vida desta mulher? Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, porque a mensagem que eu vou pregar aqui esta noite é uma mensagem textual, e gostaria que você acompanhasse, para que você possa entender aquilo que Deus quer falar ao seu coração aqui nesta noite. O versículo de número 43 está a primeira atitude, a primeira lição na vida desta mulher, que o fez uma mulher vencedora, mudar a história da sua vida. O versículo de número 43 diz assim: e uma mulher, vou repetir, e uma mulher. No versículo 44 também diz assim, nas primeiras palavras: chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido. A primeira lição na vida desta mulher, que começou a dar o triunfo, a mudar a realidade da sua vida, foi uma lição de humildade. Uma lição de humildade. Por que, pastor Davi Valcárcio, lição de humildade? Primeiro, porque esta mulher, para ela tocar nas orlas da veste de Jesus, ela teve que se encurvar, ela teve que se abaixar, ela teve que quase que se prostrar, e numa situação que não a favorecia, porque havia ali uma grande multidão. Ela poderia se machucar, ela poderia até mesmo provocar um acidente, mas ela não quis saber da multidão, ela não quis saber se ela corria este risco. Ela se humilhou, ela se prostrou diante do mestre e tocou na orla do seu vestido. Segunda lição de humildade nesta mulher é que esta mulher, ela é anônima. Ela sempre será lembrada nas escrituras por ser uma mulher vitoriosa, por ser uma mulher vencedora, por ser uma mulher que tinha uma fé gigantesca, por ser uma mulher que alcançou o sucesso, por ser uma mulher que alcançou o milagre, por ser uma mulher que tocou em Jesus e recebeu virtude dele. Esta mulher, enquanto o evangelho for pregado, ela sempre será lembrada, mas ela não será lembrada por uma estatueta, ela não será lembrada pelas páginas dos jornais, ela não será lembrada por ser enaltecida por ter um nome na sociedade. Esta mulher, ela sempre será lembrada pela sua insistência, pelas suas características de fé, pelas suas qualidades. Esta mulher, embora ela seja anônima, o nome dela não aparece, o que mais aparece aqui em contexto são as suas características. Irmãos, nós sabemos que existem muitas pessoas na Bíblia que foram pessoas famosas, pessoas que tiveram o seu nome a galgar da fama, nomes ilustres como Davi, como Moisés, como Elias, como Gideão, homens que tiveram os seus nomes na fama de Israel, na fama do mundo, tiveram prestígio, tiveram reconhecimento. Mas embora existem muitas pessoas na Bíblia que os nomes dela nem sequer aparecem, mas foram pessoas tremendamente usadas por Deus. Às vezes achamos que a fama proporciona o grau de comunhão com Deus, e é verdade que às vezes existem pessoas que se tornam famosas porque é fruto de um reconhecimento, de um trabalho bem feito, desempenhado. Isso não é pecado, isso não é errado, a não ser aqueles que buscam a fama acima de todas as coisas e colocam aquilo acima de Deus e acima de outras prioridades. Mas vejamos que existiam muitas pessoas na Bíblia que não eram famosas, que não tinham um nome ilustre, mas eram pessoas importantes, eram pessoas usadas por Deus. A Bíblia diz que Elias foi um profeta famoso, e ele, certamente, se ele tivesse livros, o dele era os mais vendidos. Se tivesse CDs, o deles era os mais vendidos. Era um homem conceituado e respeitado por ser um homem de Deus. Mas quando ele recebera aquela acusação, aquela perseguição de Jezabel, ele fugiu para o deserto, e lá no monte ele se justificou com Deus,
e disse para Deus: Deus, eu fugi para escapar, para proteger a minha vida, porque todos os profetas já foram mortos, somente eu escapei. E Deus falou para Elias: não, Elias, ainda há 7.000 profetas, homens anônimos, homens que não têm fama, mas que não dobraram os seus joelhos perante Baal. Quando levo-me para o Antigo Testamento também, eu me recordo de Moisés. Moisés era um legislador, era um profeta, era um escritor. Mas o que seria de Moisés se não fosse uma mulher anônima que foi usada por Deus para o guardar, para o proteger, para o instruir e para fazer dele um homem instruído, e assim ele ser um homem usado por Deus? Ouvimos falar de Sansão. Sansão era guerreiro, Sansão era juiz em Israel. Mas o que seria de Sansão se não fosse uma mulher anônima que o conduziu, que o instruiu no caminho do Senhor? Ouvimos falar do evangelista chamado Filipe. Ele foi um homem que levou o evangelho em Samaria e promoveu um grande avivamento naquela cidade. Mas a primeira pessoa a levar o evangelho em Samaria era uma mulher anônima, uma mulher que nós não sabemos o nome dela, uma mulher que não tem o seu nome registrado nas Escrituras. A própria Bíblia fala que Jesus, ao ser convidado a entrar na casa de Simão, Simão era um chefe religioso, Simão era uma pessoa importante na sociedade, Simão era um doutor da lei, Simão era um homem conceituado, era um homem que tinha um nome na sociedade, tinha prestígio. Mas a Bíblia diz que entra na sua casa uma mulher pecadora, uma mulher anônima, uma mulher que não entra sem ser convidada. E a Bíblia diz que Simão, pensando assim: olha, se este homem fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. Jesus, conhecendo o pensamento de Simão, Jesus disse: Simão, eu sei quem é esta mulher. Naquele momento, irmãos, eu vejo aqui um paradoxo. Se eu fosse convidar alguém para vir na minha casa, certamente eu não convidaria uma mulher pecadora, eu preferiria convidar o doutor da lei, porque certamente nós, como seres humanos, nós temos uma tendência natural a julgar as pessoas pelas aparências, aquilo que nós vemos, por aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Jesus é diferente do homem, Jesus é diferente do ser humano, porque Jesus olha a gente por dentro, para dentro dos nossos corações. E Jesus, naquela grande ceia, Jesus estava olhando para o coração daquela mulher. Jesus conta uma parábola para Simão, e o desfecho da história, Jesus diz para Simão: Simão, você sendo um homem importante, você sendo um homem conceituado, eu entrei na sua casa e você não deste água para lavar os meus pés. Esta mulher, sendo uma pecadora, sendo uma anônima, sendo uma mulher desprezada, desde que ela chegou, ela molha os meus pés com as suas lágrimas e as enxuga com os seus cabelos. Você sendo uma pessoa importante, eu cheguei na sua casa e você não me beijou. Esta mulher, sendo uma mulher anônima, ela não cessa de beijar os meus pés. Eu cheguei na sua casa e você não ungiste a minha cabeça com óleo, mas esta mulher unge o meu corpo com o seu perfume precioso. Amados irmãos, aqui esta noite Deus não está olhando para a sua aparência, Deus não está olhando para a marca do seu vestido, para a marca da sua roupa, para a marca do perfume que você colocou. Deus não importa se você mora num palácio ou se você mora numa favela. Deus não quer saber a marca do seu carro, o diploma que você tem. Deus aqui esta noite, Ele está olhando para o seu coração. Se você tem um coração adorador, e se você adora Ele em espírito e em verdade, então Deus recebe a sua adoração e vai marcar a sua história aqui esta noite. Quantos recebem a mensagem de Deus, levante a sua mão e adore o nome do Senhor Jesus. O que acontece, irmãos, é que muitas pessoas querem receber o milagre de Deus, mas não querem se humilhar. Humilhação é dependência de Deus. Nós vivemos numa era de arrogância, onde as pessoas se declaram autossuficientes. Deus só vai nos usar, Deus só vai operar os milagres na nossa vida quando nós nos humilharmos diante dEle.
A Bíblia diz que o orgulho e a soberba afastou Adão e Eva do jardim. O orgulho e a soberba afastou Saul do seu reino. O orgulho e a soberba afastou Nabucodonosor do seu palácio e o fez morar na sociedade dos animais. Irmãos, quando nós temos orgulho, Deus resiste o nosso ministério e resiste a nossa vida. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, porém resiste aos soberbos. A Bíblia diz que Deus exalta aqueles que se humilham, porém abate aqueles que são exaltados. Moisés, quando se apresentou diante de Deus, Moisés falou: Senhor, quem sou eu para que vá a Faraó e tire Israel do Egito? Quando Moisés fez esta declaração, em Êxodo capítulo 3, versículo 11, no versículo 12, Jesus dá a resposta dizendo: eu serei contigo. Quando nós declaramos quem sou eu, Deus diz: eu serei contigo. Irmãos, quem sou eu para me exaltar? Quem sou eu para tocar as trombetas e exaltar as minhas virtudes? Quem sou eu para me julgar superior aos meus irmãos? Quem sou eu para achar que eu sou autossuficiente? Quem sou eu para achar que sou forte? Quem sou eu para achar que sou magnífico? Quem sou eu para buscar a minha própria glória? Quem sou eu para buscar os holofotes para a minha vida? João Batista disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Deus só vai mudar a história da sua vida. Deus só vai marcar a sua vida com milagres quando você começar a exaltar a Ele, quando você buscar a glória dEle, quando você magnificar a Ele, quando você exaltar a Ele, quando você adorar a Ele, quando você exaltar a Ele. E se você veio aqui para adorar a Ele, para buscar a Ele, para magnificar a Ele, então você vai levantar a sua mão e vai adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quantos vieram aqui para exaltar a Jesus? Humildade é o caminho do milagre. Esta mulher teve que se humilhar. Segunda lição desta mulher: ela teve que vencer obstáculos. Irmãos, para nós termos sucesso na vida espiritual ou em qualquer área da nossa vida, nós encontraremos obstáculos. Os obstáculos fazem parte da jornada do vencedor. A vida não é um mar de rosas. A vida não é uma vida de chocolate. Não é tapetes almofadados. Não é confetes. Nós estamos em guerra. Se quisermos vencer, se quisermos ter sucesso e êxito na vida, temos que ter a certeza de que enfrentaremos obstáculos. E esta mulher tinha um obstáculo terrível na sua vida. Ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, é muito importante na vida a maneira pelo qual somos conhecidos. Esta mulher, ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Infelizmente, amados irmãos, muitas pessoas são queimadas, não recebem a vitória pela maneira pelo qual elas são conhecidas. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: olha, delicadamente pergunta assim: olha, como você é conhecido? Delicadamente, como você é conhecido? Porque, irmãos, não é como nós somos conhecidos aqui na igreja, não. Que aqui é fácil ser conhecido como adorador, como pregador, como cantor. A Bíblia diz que Naamã era general, havia conquistado muitas vitórias, mas tinha um porém na vida dele, porém leproso. O povo judeu, de tanto ser judiado, era conhecido como, de tanto ser judiado, a palavra judiar, de sofrer. Então esse povo passou a ser conhecido no mundo inteiro como um povo sofredor, como um povo maltratado, como um povo sofrido. O próprio Bartimeu era conhecido como um cego, um homem que conduzia uma capa de maldição. Há muitas pessoas que são conhecidos como fofoqueiro, aquela pessoa que, olha, não conta um segredo para esse irmão, porque esse irmão não guarda segredo. É a pessoa fofoqueiro, é aquela pessoa jornalista, ela divulga notícias ruins, ela divulga notícias péssimas. É a pessoa fofoqueira. Já outros são conhecidos como caloteiro. Não vende nada para esta pessoa
que esta pessoa compra, mas não paga. É a pessoa que é conhecida como caloteiro. Já tem outro que é conhecido como brigão. Não pisa no calo desse irmão não, que esse irmão aí, meu Deus, ele é pavio curto, ele não leva desaforo para casa. Então é muito importante a maneira pelo qual somos conhecidos. E o Espírito Santo está perguntando para você aqui esta noite: qual é a maneira pelo qual você é conhecido? Como as pessoas te veem? Como as pessoas te conhecem? Eu louvo a Deus que eu estou ministrando aqui esta noite para pessoas que não são conhecidas como fofoqueiros, que não são conhecidos como intrigueiros, que não são conhecidos como vaidosos, que não são conhecidos como encrenqueiros, como soberbos, mas pessoas que são conhecidos como verdadeiros adoradores. Os que são verdadeiros adoradores vão fazer barulho e vão adorar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Esta mulher, ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Isso aqui é uma realidade, irmãos, na vida de muitas pessoas. Ela vai chegar na venda e alguém vai dizer: a mulher do fluxo de sangue. O nome dela não aparece, não tem genealogia, não sabemos quem é o pai dela, não sabemos quem é a mãe dela, é anônima. Ela entrou para o cânon sagrado como anônima. Os dois evangelistas, tanto Marcos como Lucas, ocultaram o nome da mulher. Eu creio que foi inspirado pelo Espírito Santo, certamente. Então, ela era conhecida na história de Israel, ela era conhecida pelo povo da sua época como a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher chegava na padaria, quem chegou aí? A mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher estava entre os seus vizinhos. Quem mora aí? A mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher está andando pela rua. Quem está passando? A mulher do fluxo de sangue. Você conhece aquela mulher? Quem? Qual é o nome dela? Não sei. Então como é que ela é? Todo mundo aqui conhece ela como a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, isto é uma realidade de muitas pessoas. Tem pessoas que são marcadas pelos seus problemas. Tem pessoas que são marcadas pelas suas angústias. Quantas vezes, irmãos, na história da minha vida eu presenciei pessoas falar assim: olha, você conhece aquele irmão? Você sabe quem ele é? Eu não sei não. Qual é o nome dele? Nós não sabemos. Aquele irmão que manca da perna, é o manquinho. O irmão manquinho, eu sei quem é. O irmão que manca, eu sei quem é. Agora já sei quem é. Então as pessoas não o conheciam como o irmão fulano, mas o irmão que manca. Às vezes a pessoa é conhecida como o irmão ceguinho, ou como a irmã ceguinha, ou às vezes a irmã é conhecida como aquela que tem um filho presidiário. Você conhece aquela irmã? Qual irmã? A irmã do ciclo de oração, aquela que ora. Mas eu não sei, tem tanta irmã do ciclo de oração, tem tanta irmã que ora, tem tanta irmã que dá glória a Deus. Aquela irmã que tem um filho presidiário. A irmã do filho presidiário. Eu sei quem é, eu conheço, agora eu sei quem é. E às vezes somos marcados pelos nossos problemas. As pessoas não conhecem o nosso nome, não conhecem a nossa história, mas somos identificados, somos vistos, somos caracterizados, somos intitulados, somos enquadrados, somos observados pelos nossos problemas. É uma marca que está na nossa vida e as pessoas só olham para ele. Nós somos chamados pelos nossos problemas, nós somos identificados por ele. Esta era a história desta mulher. Esta mulher, ela era caracterizada, ela era selada com este problema. Irmãos, existem muitas pessoas que têm a história da gata borralheira, aquela moça que era vítima dos maus tratos das suas irmãs. Ela vestia as roupas mais feias, ela era uma escrava, ela era maltratada, ela era vítima daqueles maltratos, daquele preconceito que vivia no seio da sua família. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você aqui esta noite. Deus até permite que nós somos conhecidos pelos nossos problemas, mas eu quero chamar a sua atenção para a epígrafe desse texto, para o título desse texto. No título do texto não está escrito a mulher
que tem o fluxo de sangue. Está escrito, a mulher que tinha o fluxo de sangue. Os irmãos irão ter que glorificar a Deus aqui esta noite. Sabe por quê? Porque a sua vida não será mais conhecida pelo problema que você carrega, mas as pessoas irão ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. O inferno vai ter que se render, porque Deus vai operar na sua vida. Os que creem nisso, levante a sua mão e adore ao Senhor. Você não vai ser mais conhecido como crente que pede emprestado, mas será conhecido como aquele que vai emprestar. Você não será mais conhecido como um crente que porta uma enfermidade, mas o crente que portava e Deus operou um milagre na sua vida. Você não será mais conhecido como casamento que não tem sucesso, como casamento que não tem comunhão. Deus vai entrar na história da sua família, vai mudar essa história de maldição, vai mudar essa história de tragédia. O diabo vai ter que se render. Esse demônio de gata borralheira vai sair do rumo da sua vida e Deus vai operar um milagre na sua vida. Você crê nisso? Levante a sua mão e adore ao Senhor. Aleluia. Você não nasceu para ser a gata borralheira. O diabo está querendo afundar a sua vida, colocar em você um complexo de inferioridade, dizer para você que você é um ninguém. Irmãos, está escrito na Bíblia, no Evangelho de João capítulo 1 versículo 12: todos quanto creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que você é, igreja do Senhor? O que você é? Você é filho de Deus. O que você é? Você é filho? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus. E o que Jesus é? Jesus é rei. Apocalipse 17:14 diz: e estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele. Se Jesus é rei, e se nós somos filho dele, o que nós somos? Nós somos príncipes. Está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Nós não fomos colocados nesta terra para ser cauda, nós somos colocados para ser cabeça. Nós não fomos colocados nesta terra para ser dominado, nós somos colocados nesta terra para dominar. Nós não fomos colocados nesta terra para ser pisado pelo inferno, nós somos colocados nesta terra para pisar em cima do inferno. Nós não fomos colocados nessa terra para sermos derrotados, mas fomos colocados nesta terra para sermos vencedores. Você não é gata borralheira, você não está sob efeito de maldição, porque você é a igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é vencedor. Os que recebem esta mensagem, levante a sua mão e exalte ao Senhor Jesus. A terceira lição na vida desta mulher é que ela não desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. O versículo de número 43 diz assim: uma mulher que tinha um fluxo de sangue e havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Note, amados irmãos, irmão esquerdo, servos do Senhor, que esta mulher, ela pratica o desperdício quando ela não conhecia Jesus. Desperdiçou todos os bens dela. A palavra desperdício significa gastar inutilmente. A palavra desperdício significa gasto desnecessário. Essa mulher não conhecia Jesus. Irmãos, as pessoas que não conhecem a Jesus tendem a praticar este pecado, o pecado do desperdício. O desperdício só leva as pessoas à miséria. Os países pobres são os países que mais desperdiçam. Recentemente eu estive na Europa, estive observando lá, que lá tem lixo para garrafa, lixo para lata, lixo para metais, alumínios e lixo para comida.
Se você misturar tudo, você é multado, porque aproveita-se tudo. Os lixos mais ricos do mundo são os lixos dos países pobres. Você paga um apartamento caro porque grande parte do material que foi utilizado na fabricação foi desperdiçado. Você compra um alimento caro porque o desperdício começa lá na colheita, depois vai para o armazenamento, desperdício, aí vai ser distribuído, desperdício, aí para onde vai o preço do desperdício? Vai para o bolso do consumidor. O desperdício é uma tragédia, o desperdício leva à miséria, e o nosso Deus nos dá o exemplo que Ele é o primeiro economista do universo. Ele foi o primeiro a economizar. Uma prova disso está na criação. Deus é economista porque Ele se organiza para fazer a criação, para criar todas as coisas. Ele mostra-se um Deus organizado. Geralmente quem é economista, ele é organizado, e Deus se organiza. No primeiro dia eu vou criar isso, no segundo aquilo, no terceiro aquilo, no quarto aquilo, no quinto aquilo, no sexto aquilo, e no sétimo eu vou descansar. Deus é organizado. A primeira marca de um economista é que ele é organizado. Pessoas desorganizadas são pessoas que desperdiçam, são pessoas que jogam fora bens. E a segunda prova de que Deus é economista, que quando Ele vai criar o homem, Ele poderia muito bem dar um estalo de dedo e o homem aparecer, mas não foi isso que aconteceu. Deus formou o homem de onde? Do pó da terra. Já tinha terra, já tinha barro, então vou aproveitar o barro que já tem e vou fazer um homem. O que chama isso? Chama-se reciclar. Primeiro texto de reciclagem na Bíblia é aqui, Deus usando pó, usando aquilo que já tem para fazer um homem. Depois, o nosso Deus recicla mais uma vez. Ele poderia fazer com que o Espírito surgisse do nada, mas não foi isso que Ele fez. Ele já tinha o Espírito, então Ele soprou nas narinas do homem e o fez alma vivente. Depois Ele recicla mais uma vez. Ele viu que o homem estava sozinho, que o homem precisava de uma adjutora. Então Ele pensou assim: já tem costela, que é carne de primeira, que não é carne de segunda, que é carne boa. Se já tem costela, então eu vou aproveitar a costela e vou fazer a mulher, vou formar a mulher da costela de Adão. Irmãos, Deus não é a favor do desperdício. Deus é contra o desperdício. E eu vejo nesta mulher algumas lições que depois que ela conheceu Jesus, ela mudou o rumo da sua história. O que ela não desperdiçou, pastor Davi Valcastro? Primeiro, ela não desperdiçou a palavra. Ela não desperdiçou a palavra. Por quê, pastor? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz que a fé não vem por ouvir o programa do Faustão, não vem por ouvir o programa do Gugu, não vem por ouvir as melodias profanas, não vem por ouvir as piadas indecorosas, não vem por ouvir as lamúrias deste mundo, mas está claro o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Roma, dizendo que a fé vem pela audição da palavra, vem por ouvir a palavra. Aquela mulher procurou Jesus, porque certamente alguém falou para ela a respeito de Jesus. Então ela ouviu a palavra, ela guardou a palavra, ela praticou a palavra. Irmãos, nós vivemos na era dos Forrest Gump, dos contadores de história. Homens que contam história se dão bem no cristianismo do tempo presente. Nós vivemos numa era do desprezo pela palavra. A própria Bíblia diz que a palavra é chamada de pão da vida. A própria Bíblia diz que a palavra é pão que alimenta. E o nosso Jesus multiplicou mais pães do que peixe. Quando aquela multidão foi alimentada com os pães, a Bíblia diz que o pão que sobrou foi jogado fora, sim ou não? Foi jogado no lixo, sim ou não? O pão que sobrou juntou-se 12 cestos cheios de pães. O que foi feito com aquele cesto, pastor? Certamente não foi jogado fora. Ninguém ajunta cesto de pães para jogar o pão fora. Se ajunta cesto cheio de pães, porque o pão vai ser útil. O que foi feito com o pão, pastor? Não sei. Quem sabe foi feito rabanada, quem sabe foi feito pudim, quem sabe foi feito torrada,
quem sabe foi feito o quibe. Eu não sei o que foi feito com aquele pão, mas o pão não foi jogado fora, porque o pão de Deus não pode ser desperdiçado. O pão de Deus não é para ser jogado no lixo. O pão de Deus não é para ficar ao léu. O pão de Deus não é para ficar menosprezado no canto de lado. Nós estamos vivendo na igreja da palavra. A Bíblia diz que Eutico dormiu e caiu como um defunto, porque ele desprezou a palavra. Nos dias de Elimeleque, ele saiu da terra de Belém. Belém significa casa do pão. Quando falta pão na casa do pão, as pessoas vão buscar pão em Moabe, e o pão de Moabe é venenoso. Quando Elimeleque chegou lá, passaram-se alguns anos, ele morreu, e morreu com ele os seus 2 filhos, porque o pão de Moabe leva à morte, o pão de Moabe leva à ruína. A Bíblia diz que na terra de Canaã faltou pão nos dias de Jacó, e sabe o que ele fez? Mandou os seus filhos comprar pão do Egito. Quando falta pão na terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, as pessoas vão buscar o pão do Egito, as pessoas vão comprar o pão do Egito. Mas eu louvo a Deus que estou diante de uma igreja que não precisa ir buscar pão em Moabe, que não precisa comprar pão do Egito, porque tem pão aqui nesta igreja. Tem homens que pregam a palavra, tem homens que vivem a palavra. Aqueles que gostam da palavra, levante a sua mão e adore o nome do Rei dos Reis. Aleluia. Igreja da palavra, aquela mulher não desprezou a palavra. Segundo desperdício, aquela mulher não desperdiçou o seu talento. Qual é o talento desta mulher? O talento desta mulher é a fé. Jesus elogiou a fé desta mulher. Ele disse: vai em paz, mulher, a tua fé te salvou, tu já está curada deste mal. Jesus elogiou a fé desta mulher. Jesus elogiou a atitude desta mulher. Irmãos, nós temos que receber elogio de Jesus pela nossa fé. Que talento você tem enterrado nas mãos de Deus? Não vem com essa história de dizer que você não tem talento. A parábola dos 10 talentos, o número 10 da Bíblia, é o número das coisas completas, é o número da totalidade. Isso indica, isso referencia que todos nós temos um talento. Todos nós recebemos de Deus algum talento. Iremos prestar contas com Deus. A parábola dos talentos em Mateus capítulo 25 retrata essa história. A Bíblia diz que um recebera 5 talentos, granjeou, mais 5 ficou com 10. O outro recebera 12, granjeou mais 2 e ficou com 4. Mas o que recebera 1 talento, enterrou o seu talento, afundou o seu talento. Há pessoas na Bíblia, irmão, há pessoas na igreja, irmãos, que têm talentos de orar, mas não oram. Tem talentos de aconselhar, mas não aconselham. Tem talento de pregar, mas não pregam. Está afundando o seu talento, está desprezando o seu talento. Lembra-se do filho pródigo. O filho pródigo, por desperdiçar todos os seus bens, ele foi parar na miséria. Talvez você esteja pensando assim: pastor, mas não existe oportunidade para mim mostrar o meu talento, não existe oportunidade para me sobressair. Irmãos, você não precisa galgar a fama, você não precisa ser aplaudido para mostrar o seu valor na obra de Deus. A Bíblia diz que os maiores exemplos de fé na Bíblia não eram o de Pedro, não era o de Paulo, não era o de João, não era o de Filipe, não era o de Bartolomeu. Os maiores exemplos de fé na Bíblia eram de pessoas que nem sabemos o nome dela. Ué, pastor, isso é verdade? É verdade. Quantas vezes os apóstolos foram exortados por Jesus, porque eram homens de pouca fé. Homens de pouca fé, porque duvidastes? Até quando estarei com vocês? Até quando estarei ao lado de vocês? Jesus disse: porque sois tímidos, quando eles estavam na tempestade. Jesus exorta a fé daqueles homens. Agora é diferente com esses personagens que eu vou falar aqui. Um centurião, não sei o nome dele, não sei de quem era filho, não sei quem era o pai dele, não tem genealogia na Bíblia falando sobre ele.
Mas Jesus fala assim: olha, eu quero ir na sua casa, eu quero ir na sua casa, eu quero curar o teu servo. Ele fala assim: não, Senhor, eu sou uma autoridade, eu sei o que era autoridade, eu não sou digno de receber você na minha casa. Ó Senhor, diga apenas uma palavra, eu sei que meu servo será curado, porque eu sou um homem que tem autoridade. Eu digo ao meu servo: vai, ele vai. Eu digo: vem, ele vem. Diga apenas uma palavra e eu sei que meu servo será curado. Irmãos, eu creio que Jesus abriu a sua boca, olhou para um lado e falou: uau, meu Deus. Olhou para os discípulos, olhou para a multidão e falou: olha, em Israel eu não vi uma fé como essa. Em Israel eu não vi uma fé como essa. Em Israel eu não vi uma fé como essa. O outro exemplo é de uma mulher que nem judia ela era. Quem ela era, pastor? Ela era cirofenícia. A cidade dela ficava entre a Síria e a Fenícia. Não era judia, não era israelense, não era uma Maria Madalena, não era uma Marta, não era uma Maria mãe de Jesus, era uma cirofenícia. Qual é o nome dela, pastor? Não sei, não está na Bíblia o nome dela. Mas aquela mulher se humilha diante de Jesus, ao ponto de ser comparada como um cachorrinho faminto, um cachorrinho que quer comer das migalhas que cai da mesa dos seus senhores. E Jesus olha aquela mulher com admiração e diz: a fé desta mulher não é como um grão de mostarda, a fé desta mulher não é anã, a fé desta mulher não é pequena, a fé desta mulher não é raquítica. Grande é a fé desta mulher. Mulher, grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. Esta noite Deus vai operar o milagre na sua vida, não pelo seu diploma, não pelo nome que você carrega, mas pela fé. Tu crê na vitória, tu crê na vitória, tu crê no milagre, tu crê no milagre, tu crê no milagre, tu crê, tu crê, tu crê, tu crê. Levante a sua mão e dê glória a Deus. Talvez você está vivendo como uma gata borralheira. As pessoas estão dizendo que você não vai chegar lá. As pessoas estão dizendo palavras negativas. Vai aparecer homens da sinagoga e vão dizer: não incomodes o mestre, porque a tua filha já morreu, já não tem mais esperança. Vai aparecer Jezabel para te acusar e para te perseguir, até você fugir para o deserto. Vai aparecer homens da multidão e vai dizer: não clames mais, Bartimeu, não clames mais, não incomodes o mestre. E Bartimeu vai começar a clamar a Deus mais alto. É isso que você vai fazer aqui esta noite. Sai para lá, demônio, sai para lá, inferno, eu vou passar. Você crê na sua vitória, você crê na sua vitória. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus é Jesus de vitória. Tome posse da sua vitória nesta noite. Tome posse da sua vitória nesta noite. Aleluia. 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 Uma outra coisa que esta mulher não desperdiçou, ela não desperdiçou o Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem uma multidão na frente dela, mas o Cordeiro está passando, eu vou atrás dele. Aleluia. Aquela mulher, o que motivava ela era o Cordeiro de Deus. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, diz que a vitória do povo israelita estava no Cordeiro. Deus havia orientado: o Cordeiro vai ser sacrificado, vai pegar o sangue do Cordeiro, vai aspergir sobre os umbrais, o anjo da morte vai passar. Quando ele olhar nos umbrais da porta e viu o sangue do Cordeiro, então a morte não vai chegar dentro daquela casa. Mas Deus dá uma orientação ao povo: o povo tem que comer do Cordeiro todo. Se uma família não for suficiente para comer o Cordeiro todo, junte 2 famílias, junte 3, mas não pode sobrar Cordeiro. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o Cordeiro não pode sobrar. Cordeiro não pode sobrar. Não pode sobrar o Cordeiro. Aleluia. Tem que comer o Cordeiro todo. Aleluia. 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 Tá ligado? Tem que comer o Cordeiro todo. Comer o Cordeiro todo.
Nós vivemos numa era, irmãos, Jesus nunca foi colocado tão de lado. Essa mulher aqui, ó, queria saber de ninguém não, o negócio dela era com Jesus. A fome dela de Jesus era tão grande. Uma mulher com 12 anos, enferma, de uma enfermidade chamada hemorragia. Irmãos, eu sei um pouquinho sobre isso, porque eu sou farmacêutico bioquímico e sei um pouquinho sobre sangue. Uma pessoa que está com hemorragia há 1 ano, é difícil dessa pessoa andar. Mão esquerda, é difícil da pessoa andar, porque certamente essa mulher já sofria de uma leucometria, ela já sofria de uma anemia ferropriva, ela certamente já sofria de proteínas, de aminoácidos, de energia, de carboidrato. Essa mulher, ela estava fraca fisicamente, biologicamente, ela já não tinha forças para andar. Imagine enfrentar uma multidão. Mas a fome desta mulher por Jesus era tão grande, a fome dela por Jesus era tão grande, o desejo de tocar em Jesus é tão grande, o desejo de buscar Jesus é tão grande, que sai da minha frente multidão, sai da minha frente demônio, sai da minha frente encrenqueiro, sai da minha frente fofoqueiro, porque eu vou passar e vou receber a minha vitória. Xarabacanda rabanachurianda, xarabacanda rabanachurianda, aleluias, aleluia. Sabe por que muitas pessoas não recebem vitória? Porque nós vivemos hoje num cristianismo centralizado no homem. Se anuncia fulano de tal, é famoso, as pessoas enchem os templos, porque buscam os homens, buscam o evangelho da terra, buscam o evangelho terreno. Hoje enchem-se ginásios, enchem-se casas de show, e pessoas levantam faixas para homem, levantam as palavras bonitas para homem, aplaudem ao homem, exaltam ao homem, são incentivadas a vir à igreja por causa do homem. Irmãos, você não tem que correr atrás de profeta não, você não tem que correr atrás de personalidade não, você tem que adorar é Jesus, buscar é Jesus, louvar é Jesus. Que vieram aqui para louvar Jesus, levanta a sua mão e adore a Ele agora. Aleluia. É Jesus que expulsa demônio, é Jesus que cura enfermo, é Jesus que te levanta, é Jesus que te fortalece. O Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do pastor Davi Valcácio? Não. O meu socorro vem do bispo? Não. O meu socorro vem do locutor? Não. O meu socorro vem do cantor? Não. De onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus, os céus, os céus, os céus, os céus, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, a terra, os céus, os céus, os céus, os céus, o céu, a terra, a terra, a terra, a terra. O Salmo 125 diz: os que confiam no pastor, não. Os que confiam no pregador, não. Os que confiam no cantor, não. Os que confiam no artista, não. Os que confiam no compositor, não. Os que confiam no Senhor, do Senhor, no Senhor, do Senhor, do Senhor, no 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 Senhor. Os que confiam no Senhor, levante a sua mão. Você vai adorar a Deus por 1 minuto agora. Eu quero ver você adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Quando você começar a adorar o Senhor, Jesus vai curar esta enfermidade agora. Jesus vai mudar o cativeiro da sua história. Jesus vai mudar o rumo da sua vida. Comece a adorar ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Xarabacanda rabanachurianda labagas. Aleluia, 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 aleluia. Se prepare, porque a unção do Espírito Santo vai te pegar nesta noite. A unção do Espírito Santo vai te pegar nesta noite. A unção do Espírito Santo vai te sacudir esta noite.
O diabo não está dando um tostão furado pela sua vida, mas Jesus dá o seu sangue por você. Ele reconhece o seu valor. Você vai entrar em triunfo. Ele vai te tirar do pó e vai te assentar entre os príncipes deste mundo. Glória a Deus! Se você crê nisso, louve a Deus mais alto, porque a glória é para Ele. Eu quero encerrar esta mensagem com você de pé agora, por gentileza. Aleluia, aleluia. A outra coisa que esta mulher não desperdiçou foi o azeite. Ela não desperdiçou o azeite. Enquanto naquela multidão, Pedro sem entender nada, quando Jesus disse: alguém me tocou, ele pensou assim: mas, não estou entendendo nada. É uma multidão aí tocando em Jesus, e ele ainda diz: quem é que me tocou? Irmãos, existe uma diferença muito grande em esbarrar e tocar. Esbarrar, por gentileza, pastor, eu estou profetizando na tua vida. Esquerda, olha só a diferença de esbarrar. Isso aqui é esbarrar. Jesus estava sendo esbarrado por uma multidão. Agora tocar é diferente. Tocar tem uma direção. Tocar é poético. Tocar é devocional. Tocar exige respeito. Tocar existe uma reverência. Existe uma liturgia santa no toque. Aquela mulher não esbarrou em Jesus. Aquela mulher não retrucou Jesus. Aquela mulher tocou em Jesus. O que saiu de Jesus? Virtude. O próprio Jesus disse lá, ele ministrando para os judeus, dizendo: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. A unção que sai de Jesus para a vida daquela mulher. Que unção era aquela, pastor? Será que era a unção dos animadores do auditório? A unção de Silvio Santo? A unção do topa tudo por dinheiro? Não. E será que era a unção do Sérgio Malandro? Não. Será que era a unção dos profissionais de púlpito? Não. A unção que saiu de Jesus era a unção do Espírito Santo. Aleluia. Qual é a unção que você quer aqui esta noite? Qual é? Pergunte aí para o seu irmão, por gentileza. Pergunte aí, qual é a unção que você quer aqui esta noite? É a unção do Espírito Santo? Eu creio. Eu creio que você veio aqui atrás da unção do Espírito Santo. Oh, xarabacandarabanás. Aleluia. A unção do Espírito Santo. Nós não vamos desperdiçar a unção do Espírito Santo aqui esta noite. A Bíblia diz que quando o profeta Eliseu multiplicou o azeite da viúva no poder de Deus, ele falou assim: olha, você vai para dentro da sua casa, pega muitos vasos lá. Você usar a história, os irmãos já conhecem aqui. Tem grandes ministradores aqui, muito mais superiores do que eu. Essa história os irmãos já conhecem. De cor e salteado, estou pregando diante de uma igreja esclarecida. Mas eu quero fazer apenas uma aplicação dentro desta mensagem. Aquela mulher tinha muitos vasos ali. E a Bíblia diz que pela orientação do profeta, ela começou a derramar o azeite sobre aqueles vasos. O vaso era cheio, e então ela ia para o outro vaso. O outro vaso era cheio, ela então ia para o outro vaso. À medida que o azeite se multiplicava, o vaso enchia. À medida que o vaso enchia, o azeite se multiplicava. E ela ia para o outro vaso. Irmãos, eu fico imaginando, será que haveria uma possibilidade do último vaso ser cheio, e daqui a pouco aquela mulher fica desesperada, porque já não tinha mais vaso para encher o azeite? Então o azeite começa a cair ao chão, e aquela mulher começa a gritar: vizinhos, trazem mais vaso, porque o azeite está caindo do chão, porque não tem mais vaso para encher. Foi isso que aconteceu, sim ou não? Não. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não é trouxa, Deus não é esbanjador.
Quando ele multiplicou o maná para o povo, o maná caía do céu. Mas quando o povo começou a deixar o maná sendo jogado fora, Deus começou a olhar para Moisés, dizer: Moisés, que história é essa, Moisés? O maná cai do céu, cai. O maná é milagre, é. Mas não é para o povo desperdiçar o maná. É para pegar somente o necessário para ele e para a sua família. Eu vejo que o problema das igrejas hoje não é a falta do azeite, é a falta do vaso. Porque não pensa que a unção do Espírito Santo não é para o microfone, unção do Espírito Santo não é para guitarra, unção do Espírito Santo não é para banco, unção do Espírito Santo não é para objeto, a unção do Espírito Santo é para vaso. Quando tiver vaso haverá azeite. Se você estiver rachado, trate de tratar com Deus aqui esta noite. Não se preocupe não, porque o oleiro já chegou adiantado e as mãos dele estão ansiosas para tocar na sua vida e fazer de você um vaso novo, 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 um vaso novo. Glória a Deus! Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui esta noite? Ai, xarabacandarabanaxuriandalabagas. Vai sair virtude de Deus aqui esta noite. Você será cheio do Espírito Santo. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Você vai sair daqui uma tocha acesa. Você vai explodir no exército inimigo. Você vai ser uma dinamite. Você vai ser uma explosão de milagre. Deus vai mudar o rumo da sua história. Você será impactado pela glória de Deus. Tome posse, tome posse, tome posse, tome posse, tome posse. Você não nasceu para ser a gata borralheira. Nós temos uma tendência natural a julgar as pessoas pelas aparências, mas Jesus é diferente do homem. Jesus é diferente do ser humano, porque Jesus olha a gente por dentro, para dentro dos nossos corações. Se você tem um coração adorador, e se você adora Ele em espírito e em verdade, então Deus recebe a sua adoração e vai marcar a sua história aqui esta noite. Irmãos, existem muitas pessoas que têm a história da gata borralheira. Aquela moça que era vítima dos maus tratos das suas irmãs. Ela vestia as roupas mais feias. Ela era uma escrava. Ela era maltratada. Deus até permite que nós somos conhecidos pelos nossos problemas, mas sua vida não será mais conhecida pelo problema que você carrega. Mas as pessoas irão ver o milagre que Deus vai fazer na sua vida. O inferno vai ter que se render, porque Deus vai operar na sua vida. Nós não fomos colocados nesta terra para ser cauda, nós somos colocados para ser cabeça. Nós não fomos colocados nesta terra para ser dominado, nós somos colocados nesta terra para dominar. Nós não fomos colocados nesta terra para ser pisado pelo inferno, nós somos colocados nesta terra para pisar em cima do inferno. Nós não fomos colocados nesta terra para sermos derrotados, mas fomos colocados nesta terra para sermos vencedores. Você não é gata borralheira, você não está sob efeito de maldição, porque você é a igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você é vencedor. Deus vai entrar na história da sua família, vai mudar essa história de maldição. Esse demônio de gata borralheira vai sair do rumo da sua vida, e Deus vai operar o milagre na sua vida.